Boa noite a todos, Shalom Lekulam, sejam bem-vindos, muito bem-vindos mais uma vez a esse grupo familiar. Muito bem, hoje eu vou falar com vocês a respeito de um assunto que realmente tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando agora. Amanhã começa em Israel e no mundo inteiro, começa a Festa das Luzes, que é conhecida no hebraico como Hanukkah. Hanukkah é a Festa das Luzes, né? Então, nós vamos falar sobre isso, porque, afinal das contas, luz, vocês conhecem aquela passagem, né, que fala, eu sou a luz do mundo, né? Quem me segue, vocês já conhecem, muito bem. Nós vamos chegar nele também já já. Então, vamos lá, começando. Antes de mais nada, nós vamos falar sobre a Festa das Luzes, que fala da, ó, Hanukkah. Esse aqui, faltou um i aqui, Hanukkah, né? Ela é diferente da menorá, que provavelmente todos vocês conhecem, né? A menorá, inclusive, tem no púlpito da nossa igreja, tem uma Hanukkah, tá? Desculpa, tem uma menorá. Então, a diferença básica é que uma tem três de um lado, três de um outro, e o guardião que fica no meio. E aqui é quatro, quatro e um. São as diferenças. Agora nós vamos estudar por que é um, por que é outro, quando é que usa um, quando é que usa outro, se usa os dois, enfim. Vamos prestar atenção. Então, a Hanukkah de 2023, esse ano, ela começa amanhã à noite, como disse a vocês, dia 7, e vai até o início da noite de segunda-feira que vem, que é dia 15. Então, vocês veem que são 8 dias, 8 mais 7, 15. Então, tem a vela do meio, tem quatro de um lado e do outro lado, então, somam, na verdade, são 8, 9, né? Mas a do meio, como ela chama-se Shamash, ou seja, guardião, ela serve só para acender as outras, tá? Qualquer vela que é acesa aqui, ela começa aqui nesse do meio, que é o guardião. Acende primeiro o guardião, depois acende com o guardião esse. No segundo dia, acende dos dois. No terceiro, e assim por diante, tá? O que se comemora nesse dia em Israel, né? Os judeus em geral, né? A Hanukkah, ela comemora a vitória dos judeus sobre os gregos e sírios, que foi quando no ano de 165 a.C. Já faz muito tempo atrás. No ano de 167, né, os gregos e sírios invadiram Israel. E eles conseguiram dominar Israel e assumiram, certo? Os gregos, eles começaram a fazer com que os judeus não continuassem a cultuar o seu Deus, né? Então, eles começaram a trazer para o templo coisas erradas. Eles começaram a trazer, queriam que eles cumprissem os seus, sabe? Aceitassem Zeus como seu deus grego, né? Sabe que Zeus é uma estátua que existe na Grécia que considera como o deus grego, né? Tá? Já os sírios, eles chegaram a insultar espiritualmente. Eles levavam porcos para sacrifício no templo. Imagina isso aqui para o judeu. Porco, que é totalmente proibido, né? De acordo com a Bíblia, né? E levar para o templo para ser sacrificado. É claro, eles queriam realmente que eles desistissem. Qualquer cerimônia religiosa, tipo Shabat, que para judeu, lá, Shabat é uma coisa que parece sagrada. Brit Milá, quer dizer, Brit Milá é circuncisão, né? Enfim, uma série de coisas. Nada religioso eles permitiam. Tá? Então, naquele tempo, os judeus estavam sendo comandados por Matityahu Maccabi. Matityahu Maccabi, em português, é Mateus o Macabeu, né? Isso. Então, eles ficaram se preparando, treinando durante 8 anos. E quando eles chegaram ao oitavo ano, eles se sentiram capazes, prontos para poder enfrentar a situação. Eles marcaram a rebelião, começaram, lutaram, venceram a batalha. Isso tudo aconteceu era no dia 25 de Kislev. 25 de Kislev passou a ser a data, então, do começo da comemoração dessa festa de Hanukkah. Tá? Quando é que vai ser dia 15 de Kislev desse ano? Amanhã começa. Então, amanhã é dia 25 de Kislev no calendário judaico, certo? Por que se comemoram por 8 dias? Se comemoram por 8 dias porque quando eles voltaram, eles tinham que acender a menorá, né? Muito bem, a menorá você já sabe o que é, né? Toda sinagoga, todo lugar que vocês forem, no mundo inteiro, sempre tem uma menorá. Essa menorá, ela tem 3 braços de um lado, 3 do outro e um do meio.
Então, era colocado óleo, e existe uma regra que ninguém pode furar, que é a seguinte: a menorá tem que estar acesa ininterruptamente dentro da sinagoga ou do templo, de onde for. A menorá não pode estar apagada, certo? Então, coloca-se óleo por um determinado tempo. Antes que acabe o óleo, se complementa o óleo e continua a luz acesa. Isso para quê? Para dizer que sempre tem que haver luz, tá? Cada vez mais. Então, eles foram lá para acender a menorá, eles encontraram um pouquinho de óleo. Procura mais, não encontraram mais óleo. Mas era um pouquinho de óleo assim que não daria para acender um, um dia, não daria. Então, o que eles fizeram? Eles falaram, bom, não tem outro jeito, então acende isso aqui. Vamos acender por um dia. Então, ligaram, acenderam por um dia, né? E quando chegou o segundo dia, cadê? Não apagou. Não apagou. Não apagou no segundo, não apagou no terceiro. E assim, esse pouquinho de óleo que eles encontraram, que daria para um dia, durou 8 dias. Por isso que se comemora por 8 dias a Hanukkah. Certo? Está claro? Muito bem. Como é que se acende as velas? Coloca-se as velas da direita para a esquerda. Tá? Ó, ó. Da minha direita à esquerda. E aí, quando vai acender, acende da esquerda para a direita. Tá? Sempre com o shamash, sempre com o guardião. Isso tem algum significado, sempre com o guardião? Nós vamos falar mais sobre isso já já. Muito bem. Vocês já perceberam que cada dia passa, aumenta mais uma vela. Então vai, no primeiro dia, pega o shamash, acende o primeiro dia, uma vela. Segundo dia, com o shamash, acende o primeiro e segundo dia. Terceiro dia, pega o shamash, acende o primeiro, segundo e terceiro. E assim até acabar os 8 dias. Então, quem que está fornecendo a luz? É o shamash. E para mim, shamash é Jesus. Então, Jesus, ele dá a luz para o primeiro, para os dois, para os três, durante os 8 dias. Sempre se acende com o guardião. O que a gente aprende com isso? Uma vela a mais, uma luz a mais por dia. Nós estamos aqui, não é nós que falo, é todo mundo. Nós, você, ele, os presbíteros, os líderes, os pastores, todos estamos aqui com o objetivo de crescer espiritualmente todos os dias. Vou repetir. Você tem que estar melhor hoje do que ontem, comparado a quem? A você mesmo. Você tem que superar os seus defeitos, os seus males. Você tem que vencer esses pontos todo dia um pouquinho mais, todo dia um pouquinho mais. A gente pode perceber, então, que nossa luta, ela não é contra o governo, não é contra... a nossa luta é contra nós mesmos. Nós devemos ser melhor hoje do que ontem. E amanhã, nós já melhoramos? Não, você vai ter que melhorar ainda mais, ainda mais, ainda mais. E se explica por que algumas pessoas falam, mas por que pessoas boas também sofrem? Pela mesma razão, porque ele não veio aqui para estancar no ponto que ele está. Ninguém estanca, nós estamos aqui só para crescer dentro de cada um de nós. Tá? E aquele que eu falei com vocês desde o início, está em João 8,12, Jesus fala, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você percebe que eu sou a luz e ele é a luz da vida. Tá? E aí, em Efésios, está dizendo, porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Como é que começa tudo na Bíblia? E havia trevas no abismo, né? Deus viu que tinha trevas e ele falou, não, tá bom, não. Haja luz e houve luz. Não é isso? Nós vamos voltar nesse houve luz também daqui a pouco. O mandamento, então, é lâmpada e a lei é luz. 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 Ilumina. É espiritual tudo isso, gente, tá? Não estamos falando de luz de eletropaulo, nem de vela física, né? Tá. Muito bem. Queria falar um pouquinho mais sobre o candelabro, que vocês conhecem mais, né? Como é que a gente pode definir o candelabro?
como é que é a diferença de Hanukkah, enfim, vou explicar para vocês. É, o judeu, se você perguntar para um rabino, para que serve essa Hanukkah, esse candelabro aqui, para que serve? Qual é o significado dele? A resposta clássica vai ser Shabat. Olha, 7 dias da criação. 7 dias, Shabat. Mas isso é básico para todos, eles vão responder a mesma coisa. A diferença entre um e outro, vocês percebem, já falei para vocês, é 4 de um lado, 4 do outro, 3 de um lado, 3 do outro. Então, já que nós estamos falando de haja luz, queria falar com vocês um pouco sobre isso. Deus criou tudo. Isso ninguém tem dúvida, né? Como que ele criou? Todo mundo sabe que foi com a fala, né? Certo? Mas qual foi a primeira fala dele? Vamos ler juntos? Está em Gênesis 1. Gênesis 1 é logo que você abre o livro, né? Primeiro versículo, primeiro capítulo, versículo 3. E Deus disse 2 pontos. Ok? Haja luz. Repetindo. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Você vê que não, nem deu um tempo de alguém preparar alguma coisa aqui. Deus diz e acontece. A palavra tem força. Deus disse, haja luz. E houve luz. Mas eu pergunto para vocês, que luz é esta que Deus estava se referindo? Uma vez que, olha, presta atenção, no quarto dia foram criados o sol e a lua. Bom, então não era o sol, não era a lua, que luz que era? A única luz que eu encontro é Jesus. A única luz que eu posso encontrar é Jesus. Porque Jesus disse claramente, eu sou a luz do mundo. Tá bom? Vamos continuar. Referências bíblicas. Isso aqui a gente não pode deixar nunca de falar, porque aqui ele conta a história inteira, praticamente. João 1, João primeiro. João é o único dos apóstolos que sempre que se dirigia a palavra e falava a respeito de Jesus, ele citava Jesus como o próprio Deus. Vamos ver o que ele fala. No princípio, como é que começa a palavra? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aqui começa de novo. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Não é estava só com Deus, ele estava e era Deus. Então, no princípio, essa luz também era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. De novo, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Muito bem. Em João 1, de novo, do 9 ao 11, o que fala assim? Ali estava a luz verdadeira, porque o que é luz? Luz pode ser qualquer coisa, relâmpago, luz daqui da sala, luz de qualquer coisa. Mas ali estava a luz verdadeira, aquela que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Você se considera um homem que vem ao mundo? Eu também. Saiba de que a luz verdadeira, que ilumina a todo homem, homem e mulher, claro, né? Que vem ao mundo, é ele, é Jesus. E esse Jesus, olha só, continuando dizendo, ele estava no mundo. E o mundo foi feito para ele, por ele. Não é para ele, desculpa, por ele. E o mundo não o conheceu. Não te parece bem claro que seja Jesus? Pois é, igual, não tem. Ele veio para o que era seu, que ele nasceu dali, e os seus não receberam. Então, a história é a mesma. Nós estamos falando, sem dúvida, de Jesus. Tá bom? Então, quem se haja luz? É Jesus.
É aquilo que eu sempre falo para você, Jesus esteve conosco desde o princípio, sempre. Agora eu quero falar com você sobre a menorá. Não podemos deixar de falar da menorá, mesmo citando que a peça de Hanukkah, que tem 4, 4 e 1, aqui tem 3, 3 e 1, mas vamos tentar estudar um pouquinho mais sobre isso. E agora eu vou pedir para vocês prestarem atenção. Aqui nós temos 3 braços da direita, 3 da esquerda e o do meio. O do meio, digamos que assim, eles vão entender que o do meio é Shabbat. Eu vou dizer que do meio é Jesus, tá? De acordo com os sacerdotes judeus, vão te falar, isso aqui é a luz da Torá. Mas o que quer dizer luz da Torá, o senhor Rabino? É o que está escrito, a luz da Torá e pronto. É assim, mais ou menos é assim. Não existe uma coisa muito clara. Mas vocês vão entender melhor agora. Muito bem. Eles vão te falar que é a luz da Torá, os 7 dias da semana. Vão te falar também que pode ser os planetas, né? Porque naquele tempo que eles deram, eles achavam que existia somente 7 planetas. Eles achavam isso. Mas isso foi naquele tempo, porque não se sabia que existiam outros planetas. Eu entendo, tá? Eu também concordo que eles não sabiam, mas Deus não sabia? Pontos de interrogação, você vai responder. Níveis do céu. Para os judeus existem 7 céus. Por isso que eles colocaram também como possível resposta. Tá bom? Agora, para a sua avaliação, por favor, preste atenção. Deixa tudo que você está fazendo um pouquinho para você prestar atenção. Esse é o centro da palavra de hoje. Os judeus têm muitas festas. Sabe que Israel tem festa uma atrás da outra. Mas existem 7 dessas montão de festas que existem em Israel que são citadas na Bíblia como tem que ser cumpridas de uma forma perpétua. Ou seja, todo judeu tem que cumprir enquanto ele estiver vivo. Tá? E acontece mesmo que eles são... Naquele tempo, inclusive, acho que até hoje tem algumas pessoas que fazem isso. Todas essas 7 festas, as pessoas vão até Jerusalém para oferecer o seu sacrifício. São 7 festas. Que festas são essas? São o seguinte: Shabat, depois tem do lado esquerdo, não vamos falar do lado agora, 3 festas de primavera e 3 festas de outono. Então, todas essas festas agora, vamos prestar atenção. Shabat, Pesach, que é a Páscoa, Hag HaMatzot, que é a festa dos pães ázimos, Shavuot, que é Pentecostes, Yom Teruah, que é Rosh Hashanah, que é a festa das trombetas, Yom Kippur, que é o dia do perdão, todo mundo conhece, né? Dia da expiação, e Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. Essas são as 7 festas que são descritas claramente na Bíblia. Se vocês quiserem, por favor, procurem que vocês vão achar. E elas são determinadas como cumprimento perpétuo. Tá? Muito bonito. Agora, presta atenção. É só essas festas? É só essas festas. Todas são válidas? Todas são válidas, mas essas são aquelas que Deus falou, essas são perpétuo. Guardou isso que eu falei? Eu já falei alguma vez? Fala de novo. Perpétuo. Essas não mudam. Existem até hoje. Aonde? No mundo todo. Agora presta mais bem atenção do que antes. A Menorá tem 7 festas e Jesus. Ó, tem festas da primavera, são essas 3 aqui, ó. Festas de pão de Pesach, de pão ázimo e de Pentecostes. Tá? Essas são a representação. Você concorda com o que eu estou falando? Ouça até mais ou menos o final, depois você me diz o que você acha melhor. Então, tem a festa da primavera. Isso aqui acontece tudo na primavera, essas 3 festas, em Israel, até hoje. Pesach, que é a Páscoa, de pão ázimo, que é o pão sem fermento, e Pentecostes, que é o dia que o Espírito Santo veio e cobriu todos eles. Tá? A coluna, essa aqui do meio, eu coloco como Yeshua, que é a coluna central. Isso é sempre. A coluna central é sempre, porque só através dela é que todos são alimentados. Tá? As festas de outono, que são as outras 3, é Rosh Hashanah, que acontece até hoje, são as festas de outono mesmo. Rosh Hashanah, Yom Kippur, do perdão,
e Sukkot, que são os tabernáculos. É assim que eu represento as hastes todas, tá? Por que eu represento elas assim? Então, acompanha comigo, por favor. Na primeira vinda de Jesus, ele morreu na Páscoa. Ressuscitou na festa dos pães ázimos. O seu espírito foi entregue em Pentecostes. Repetindo, ele morreu na Páscoa, ressuscitou nos pães ázimos. O Espírito de Deus, o Espírito de Jesus foi outorgado em Pentecostes. O que vocês acham? Coincidência? Não, né? Espero que vocês não achem coincidência. Vamos continuar. Eu vejo que a segunda vinda de Jesus, ele voltará ao som das trombetas. Isso está escrito. É um sinal de quando Jesus voltará, ele voltará ao som das trombetas. Pode procurar na Bíblia. Se eu tivesse que trazer todas as informações da Bíblia, ia ser muito longo. Preferi, por enquanto, deixar assim. Mas vocês podem achar fácil isso. O que é o som das trombetas? É Rosh Hashanah. Shofar. Rosh Hashanah. Ele estabelecerá seu reino onde? Aqui. E vai julgar cada um de nós. Que festa é essa? Yom Kippur. E depois disso tudo, ele tabernaculará para o Pai. Sukkot, festa dos tabernáculos. Ó, festa das trombetas, julgamento, tabernáculo. Dá para entender o que é melhorar? Dá para entender porque não pode ficar apagada em nenhum momento? Ela está ali para que o óleo sempre deixe ela acesa. Dá para entender porque tem que todos eles serem supridos pelo Yeshua, pelo central, pela coluna do centro, pela coluna vertebral, pela vértebra. Yeshua, Jesus. São 7. Tá. Se tudo isso você concorda, eu quero ler para vocês. Colossenses 2,17 diz que isso tudo são sombras das coisas futuras. Então, se são sombras das coisas futuras, e o corpo é de Cristo, olha o que está acontecendo aqui. Ó. Tudo isso vai acontecer agora. Até aqui já aconteceu. Deus, Jesus veio, morreu na Páscoa, ressuscitou nos pães ázimos. O Espírito dele foi outorgado em Pentecostes. Agora, quando ele voltar, ele vai voltar com as trombetas. Ele vai estabelecer seu reino para nos julgar aqui, um a um, você, eu e todos nós. Isso será equivalente à representação de Yom Kippur. Depois ele vai tabernacular para o Pai, que é a festa de Sukkot. E eu espero estar junto com ele nessa viagem e tabernacular com ele. Então, quando Jesus veio, a primeira coisa que ele começou a dizer até está escrito aqui, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Estou dizendo. É o que está escrito. Jesus está batendo a sua porta, a minha, a todos. Se você ouve, abra para ele a porta. Ele é a coluna do meio, ele é a base central. Se você não tivesse, você não aguentaria nem ficar em pé. Estamos historicamente, gente, na última etapa antes da volta do Senhor Jesus. Estamos na última etapa, estamos chegando aqui. Você está pronto? A tua família está pronta? Você está vendo alguém que não está pronto, está ajudando ele a abrir os olhos? Já está fazendo isso?
Então você está servindo de luz, porque ele disse: eu sou a luz do mundo e vós sois a luz do mundo. Quando você recebe a luz de Jesus, você recebe a luz com o propósito dele e com o seu objetivo é de repassar essa luz. Você está fazendo isso, é o ID. Que bom, fico feliz por você. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham apreciado e que isso tenha sido útil e passe para quem você quiser, para quem que você acha que precisa disso. Tá bom? Feche seus olhos, por favor. Por favor, feche seus olhos. Eis aqui a sua palavra, Senhor, da forma como o Senhor me passou. Obrigado, Senhor, por mais uma vez me ter dado essa oportunidade. Continua à sua inteira disposição. Quantas vezes, quanto tempo o Senhor precisar de mim. Peço perdão por qualquer coisa que eu possa ter feito de errado, voluntário ou involuntariamente, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor, por tanta coisa. Obrigado por tomar conta do pastor João, do pastor Suzy, do pastor Nelson, da pastora Fátima. Cuida da pastora Fátima, Senhor. Cuida da pastora Fátima. Cura ela, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tomar conta do pastor Carlos, da pastora Luciana e do pastor Daí, da pastora Cláudia, Senhor, que também ela foi bem na cirurgia dela. Obrigado por isso, Senhor. Mas ela está com uns incômodos, tenho certeza que ela vai melhorar. Está nos seus cuidados, Senhor. Muito obrigado por isso. Obrigado por tomar conta da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, bisnetos, todos, Senhor. Só agradecer, agradecer, agradecer e agradecer. Agradecer tanta coisa que o Senhor faz comigo, Senhor. Muito obrigado. Continue de olhos fechados e não olhe para cá, por favor. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panav elecha vichuneika. Issa Adonai panav elecha וישם לך שלום, shalom, shalom, shalom ubrachá, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Ele, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém. Se você concorda com as palavras que eu disse hoje, diga também amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que você seja próspero, não é próspero em dinheiro que eu estou falando, que você seja cada vez mais próspero e que ajude seu próximo, quanto mais, melhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Em nome de Jesus.